Então, a nossa saudação a todos os nossos internautas e a todos os presentes. Nós vamos juntos fazer uma caminhada de reflexão sobre a justiça divina e a justiça humana. Quando Kardec iniciou o trabalho de comunicabilidade dos espíritos, ele foi adquirindo muito traquejo, muita experiência, e ele lançou no livro Obras, aliás, no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, ele lançou o que ele entendia como justiça divina. Então, Kardec, depois da experiência, contato com os espíritos, ele escreve e coloca no Céu e Inferno uma explicação, um ensaio sobre como é que funcionaria a justiça divina. E Kardec, então, criou 33 leis ou ensaios com base na experiência, e ele deu o nome da justiça divina, a justiça divina, e ele deu o nome de Código Penal da Vida Futura. Vejam bem, Kardec escreve um código, dada a sua experiência de comunicabilidade com os espíritos, ele deu o nome de Código Penal da Vida Futura. Então, quando Kardec escreveu isso, as nossas reflexões sobre o Espiritismo fez com que nós refletíssemos melhor. O que Kardec estava dizendo? Kardec estava dizendo que existe uma justiça no futuro, Código Penal da Vida Futura. E eu, pessoalmente, refleti muito e passei a escrever algo que nós pudéssemos explicar melhor, dar uma extensão maior ao ensinamento de Kardec. Perguntamos nós a nós mesmos, mas então existe um código penal para a vida futura? Quer dizer, depois que a gente se desencarna, nós vamos ter um julgamento no plano espiritual? Essa é a ideia. Código Penal para a vida futura. Quer dizer, o dia que nós desencarnarmos, nós vamos ter um código para ser julgado no plano espiritual. A ideia que Kardec nos dá é isso. E eu comecei a imaginar de que esse código não poderia ser só para a vida futura. Tanto é que na introdução do livro eu peço licença a Kardec, peço vênia a Kardec, para que nós dessemos uma extensão maior a esse Código Penal da Vida Futura, porque eu passei a entender que o Código Penal não é só para a vida futura. O Código Penal é a todo instante, é agora, é amanhã, é depois, num processo infinito em que nós mesmos vamos nos corrigindo. Então não é o sentido de esperar morrer para ser julgado. A ideia que traz o Código Penal da Vida Futura é que nós vamos ser julgados depois da morte. O que as igrejas falam, né? As igrejas cristãs falam que nós vamos ter um determinado local no plano espiritual e que nós vamos ser julgados pelos nossos atos. E eu trouxe digamos assim, uma ampliação daquilo que Kardec disse. Eu passei a entender que este julgamento não é só depois da morte. O julgamento se dá aqui, agora, nesse momento. Quer dizer, em todos os instantes da nossa vida, nós teremos julgamento. A gente tem debatido muito sobre isso, e isto quer dizer
que nós não precisamos morrer para ser julgado. Por quê? Porque o julgamento se dá a nível de consciência. Se dá a nível de consciência, pode ter o julgamento aqui, daqui 30, 40, 50 anos, e pode continuar no plano espiritual, mas ele é um processo contínuo, não é só após a morte. Dá para entender isso, né? Nós que entendemos que nós somos julgados pela nossa consciência, então, por isso eu peço licença a Kardec para eu dar uma interpretação maior para que a gente possa entender. Então, essa justiça divina, nós estamos falando em justiça divina e justiça dos homens. Essa justiça, se é justiça humana, por exemplo, perfeitamente, nós temos órgãos especiais, que criam leis para o nosso julgamento. Assim nós temos um Código Penal que vige neste momento, mas criado pelo homem. O homem criou, através do seu mecanismo legislativo, criou o Código Penal, como tem o Código Civil, a CLT e tantos outros códigos, Código Tributário. Mas isso é formatado, discutido nas casas legislativas. E quem são essas casas legislativas? Essas casas legislativas são votadas por nós. Os membros dessa casa legislativa são votados por nós. Nós votamos o deputado federal, nós votamos o deputado estadual, votamos os vereadores e votamos nos senadores para que possam fazer as leis. Então, a função das casas legislativas é elaborar leis. Para quê? Essas leis servem para regulamentar a vida das pessoas. Numa cidade, numa sociedade, então é preciso que tenham leis. Porque se nós não tivéssemos leis humanas, isso viraria uma desordem total, cada um faria o que quisesse, teríamos, digamos, homicídios e não teria julgamento nenhum. Então, a lei humana, ela traz esta ideia de que quando nós cometemos delitos na sociedade, cometemos erros em relação ao seu semelhante, nós temos um código que diz não matar, não roubar. Quer dizer, tem um código e tem as penalidades para que as pessoas respeitem a vida em sociedade. Então, isto é lei criada pelo homem. Quer dizer, então, toda vez que alguém se apresenta como um criminoso, por exemplo, né? Alguém que feriu a vida do outro, ele vai ser julgado. E tem as suas penalidades, porque isto é da justiça humana. E cada país tem a sua Constituição. A nossa Constituição é diferente da Constituição dos Estados Unidos, dos países europeus. Cada um cria um bloco de leis e, de acordo com essas leis constitucionais, nós vamos criando as leis infraconstitucionais que saem os códigos. Então, em função de ter criado este código humano, nós imaginamos que no plano espiritual é a mesma coisa. Nós imaginamos, se nós temos lei aqui para os homens, vai ter lei para o espírito quando desencarnar. Nós pensamos assim, não é? Mas, na realidade, nós não podemos garantir que as faltas cometidas aqui na Terra vão ser apuradas um dia só no plano espiritual. Aí que vem o detalhe. Nós temos o Código Humano. E o Kardec criou o Código Penal para o futuro, quando nós nos desencarnarmos. Claro, né? Só que nós entendemos que nós não seremos julgados só depois da morte.
As igrejas falam isso, né? Ah, vai para o céu, vai para o inferno, depois do julgamento, vamos ser encaminhados para aqui, para acolá. Isto é tentar pegar o código humano e jogar para o código divino. Quer dizer, querer que o código divino seja igual ao código humano. E não é. Então, nós fizemos um estudo bastante profundo, foi quando surgiu o Código Penal dos Espíritos. Nós lançamos esse livro, e já faz um bom tempo, e ele é divulgado, tem várias edições, né, várias reimpressões no Brasil inteiro. E até no exterior, nós já temos pessoas que compraram o livro, Portugal, Espanha. Então, nós enfeixamos essas ideias comparativas entre o Código Penal humano e o julgamento no plano espiritual. E nós dissemos que esse Código Penal dos Espíritos é baseado num tribunal da nossa consciência. Porque nós somos espíritos, mas nós temos a consciência. E quem nos julga somos nós mesmos. Nós não vamos encontrar no plano espiritual, ao desencarnar, não vamos encontrar lá um tribunal para julgar tal espírito, tal espírito. Essa é a ideia que se deflagra, essa é a ideia que se explica através das várias religiões. Por quê? Porque o julgamento é pessoal. O julgamento é dentro de nós mesmos. Nós temos falado muito sobre isso, e o Livro dos Espíritos diz, numa questão, e Kardec pergunta para os espíritos, onde está escrita as leis de Deus? Kardec pergunta, onde está escrita, ou estão escritas as leis de Deus? Os espíritos respondem a Kardec, na consciência. Vejam bem, isto que Kardec coloca, resposta dos espíritos, muito embora ele tenha lançado o Código Penal para a vida futura, no Livro dos Espíritos, o Espírito diz que o julgamento se dá na consciência, onde estão gravadas as nossas leis. Nós temos insistido muito nisso nas nossas exposições, porque eu acho que o caminho para nós entendermos o Espiritismo, um Espiritismo que permite nós fazermos o que nós quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio, mas é preciso eu ter um julgamento daquilo que eu fiz, de certo, de errado, mas entendermos que este julgamento não é por um tribunal no plano espiritual, é pelo tribunal da consciência. Eu acho extraordinário nós entendermos a vida assim. Eu acho extraordinário. Por quê? Imagine uma população enorme que nós temos no mundo, e cada um que desencarna vai ter um julgamento. Ah, você fez errado, não fez errado. A sapiência das leis do universo é que nós mesmos vamos ser acusados quando nós fizermos algo que nos acusa, quando vem a dor. Quando a dor nos bate a alma, você pergunta a si mesmo, mas por que eu estou sentindo esta dor? Por que eu estou em sofrimento? Por que eu estou angustiado? Porque eu fiz algo contrário a essas leis que estão gravadas na nossa consciência. E isto ocorre a todos nós. Quantas vezes vocês, eu particularmente já contei muitos casos, quantas vezes nós fizemos algo que depois nos dá angústia, eu não devia ter feito isso. É o tribunal da consciência nos acusando que nós desequilibramos as vibrações com Deus. O próprio tribunal da consciência vai nos despertar que eu preciso reequilibrar ou voltar a fazer o bem, se é que eu fiz o mal para alguém, para que eu volte a ter paz no coração. Então, isto quer dizer que nós temos um tribunal humano
E o tribunal que se chama tribunal divino, que Deus vai nos julgar, os espíritos vão nos julgar, que nós vamos ter lá um juiz, nós vamos ter o promotor julgando cada um, nós trazemos para o agora. Então, o tribunal da consciência, nós mesmos somos os nossos juízes. Nós que descobrimos porque eu estou sofrendo, porque eu estou triste, porque eu estou angustiado, está me fazendo mal para a minha alma. Então nós somos os juízes, somos os promotores, porque nós mesmos nos acusamos, o promotor acusa. Quando ele faz o seu processo num júri, nós somos os nossos promotores quando nós nos despertamos que nós erramos. Então, nós nos acusamos. E somos os nossos próprios advogados. Então, juiz, promotor e advogado está dentro de nós mesmos. Nós mesmos vamos nos julgar. E quando nós julgamos, e quando nós caímos em nós mesmos e descobrimos por que eu estou sofrendo, você acalma, você melhora. E isto nós vamos fazer todo dia. Não é só no desencarne, não é só após a morte. Por isso que eu procurei estender esse Código Penal, que Kardec fala, o Código Penal, ele fala do Código Penal da vida futura, e eu digo é para a vida de agora e vai se estender para a vida futura, no nosso desencarne. Então aquilo que em direito nós chamamos processo. É um processo. É um processo que nós vamos levando diuturnamente, até que nós atinjamos um estágio de maior maturidade, de maior perfeição. Claro que ninguém, Kardec fala isso, nós não vamos atingir até a perfeição plena, mas sempre de forma relativa. Nesse estágio que eu estou melhor nesse estado relativo, nessa perfeição relativa. E vamos continuar. Como se fora uma espiral. Nós falamos isso no livro. Como se fora uma espiral. A espiral faz o quê? Ela vai circundando a si mesmo, vai subindo, até que tem um finalzinho lá em cima, que não é final também. E nós temos essa espiral, é o símbolo de que ela não fecha nunca. Como é a perfeição, não fecha. Nós estamos circundando, nós estamos voltando, estamos subindo, vai diminuindo a curvatura, mas não fecha. O símbolo da espiral que nunca fecha é a nossa perfeição. Nós vamos sempre evoluindo, e vamos adquirindo a nossa paz interior, que ninguém pode dar. E Jesus diz isso, a paz que vos dou é a paz que o mundo não pode dar, porque é uma luta de nós mesmos contra nós mesmos. Emmanuel, escrevendo através do Chico Xavier, isso nós colocamos no livro aqui, no livro Fonte Viva, é um livro que nós estamos estudando, olha. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na página 160, ele precisa saber o capítulo aqui, né, para nós chegarmos à conclusão. Veja o que ele diz, se não vai de acordo com tudo que nós dissemos aqui. Ó. Emmanuel diz, através do Chico, na mediunidade dele, não é preciso atravessar a sombra do túmulo. O que é atravessar a sombra do túmulo? Morrer. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Quer dizer, não é preciso eu desencarnar para eu encontrar a justiça face a face só no plano espiritual. Veja o que Emmanuel está dizendo. Vamos completar a frase. Aí ele continua dizendo assim, nos princípios de causa e efeito, achamo-nos
incessantemente sobre a orientação dela. Dela qual? Desse causa e efeito. Em todos os instantes da nossa vida. Então, Emmanuel vem dizer isto que nós estamos falando. Nós vamos ser julgados em todos os instantes da nossa vida. Como? Através da lei de causa e efeito. Porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Porque nós temos o livre-arbítrio. Mas este julgamento vai ser feito, diz ele aqui, em todos os instantes da nossa vida. Quer dizer, nós estamos sendo julgados a todo instante. Mas é por um Deus externo? Não. A tua consciência é onde Deus está presente. As leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, dia a dia nós estamos nos corrigindo. Feliz daquele, diz um escritor espírita, aquele que consegue encontrar a resposta logo quando erra. Feliz daquele. Porque às vezes você passa a vida inteira e acha que está certo. Então, se nós, após um ato, digamos, contrário às leis de Deus, e a consciência já começa a me acusar, já existe uma campainha despertando em mim que eu fiz errado, ótimo. Porque eu já começo a corrigir agora. Mas será que todos são despertados pela consciência imediatamente? Não. Tem gente que passa a vida inteira cometendo os mesmos erros, os mesmos deslizes, porque não despertou da consciência. Esse despertar da consciência é a maturidade de cada um. Então pode passar uma vida inteira, tem gente que desencarna, aí sim vai ter um julgamento de um código, que é o mesmo código, ele vai continuar o julgamento no exterior, lá no plano espiritual. Então, dá para entender isso, né? Nós somos julgados por nós mesmos a todos os instantes, através da lei de causa e efeito. Quer dizer, eu faço alguma coisa, eu descubro a causa porque eu cometi aquilo de errado. Mas nem todos vão alcançar. Eu garanto que vocês têm muita coisa, como eu tenho, que eu fiz e que passou despercebido. Coisas que eu fiz, não entendi que aquilo era errado. E muitas vezes, mesmo entendendo que é errado, você, o teu ego, não permite que você vá à pessoa e peça perdão. Fundamental, quando nós nos deslizamos, quando nós entramos por caminhos anômalos, incorretos, quando nós descobrirmos que erramos, nós vamos de encontro às pessoas, procurar as pessoas que nós cometemos o erro. Aí sim, se nós encontrarmos as pessoas que nós ferimos emocionalmente, psicologicamente, e nós chegarmos nela e você dizer assim, olha, minha querida, você me desculpa porque eu fui incorreto com você. Eu quero te pedir o perdão. Mas quantos fazem isso? Tem muita gente que passa, é incapaz, pelo egoísmo, de chegar à pessoa e dizer, eu errei. Porque você acha que você não errou. E aí você pode passar uma vida inteira com atos assim, descontroláveis, e você pode desencarnar. Aí, desencarnando, vai ter não tribunal da justiça, a tua consciência, quando você amadurecer, mesmo no plano espiritual, você vai tentar uma solução através da mente. E aí, até uma lição que nós estamos aí para estudar, ou estudamos, é a respeito do amai os vossos inimigos, né? É isso que Jesus diz, quando você encontra o inimigo e você pode se acertar com ele ainda agora, é melhor que deixar para outra existência. Que nem sempre nós teremos a mesma facilidade, né? Então, nós já comentamos aqui, em alguns momentos, que nós comentamos que o Papa João Paulo II,
numa homilia que ele fez lá no Vaticano. Então, perguntaram a ele sobre o céu e o inferno. Ele diz que céu e inferno é uma história. O Papa falou isso, que o céu e o inferno é apenas explicações para que a pessoa não cometa erro. Então ela sente o medo de ir para o inferno, ou ela quer ir para o céu, então ela se submete a modificar-se. O Papa João Paulo II diz isso. Aí teve uma confusão, porque as igrejas não aceitaram isso, porque tem inferno sim, tem céu sim, porque é melhor para controlar as pessoas. Mas ele disse, não, isso aí é pedagógico, é como você, como professor, você cria um mecanismo para a pessoa aprender. Então, aquele que tem medo de ir para o inferno não faz o erro. Quantas pessoas que não têm o raciocínio, digamos assim, como nós, espíritas, que a gente procura ter uma fé racional, quantas pessoas que abandonaram bebedeira, entrou numa igreja, seja lá qual for, por isso as igrejas todas cumprem o estágio para cada um, largou de beber, batia na mulher, brigava com os filhos, não tirava a barriga do balcão, bebia, pegava o salário e gastava tudo, fazia a família sofrer. Muita gente abandonou isso com medo, porque as igrejas dizem, olha, você vai defrontar com o tribunal divino e você vai para o inferno. E na realidade, muito embora a gente saiba que não é isso, mas a pessoa fica com medo. Então, pedagogicamente, é o que João Paulo falou, que isso servia para fazer com que as pessoas mudassem o seu comportamento. E, logicamente, posteriormente, ele ia entender que, na realidade, não existe céu e inferno. Mas, naquele momento, ele precisa. Vocês mesmos devem ter conhecido pessoas que entraram para uma das igrejas evangélicas e mudaram, tornaram boas pessoas, deixaram de desarmonia no lar, né? Passaram a ser pessoas mais responsáveis, porque ela ficou com medo que algo ia acontecer para ela. Então, mas não é bem isso. Então, nós voltemos então à frase do Emmanuel, através do Chico. Não é preciso atravessar o túmulo, não é preciso atravessar a sombra do túmulo, ele diz. Quer dizer, não é preciso deixar o corpo lá e ir em espírito para encontrar a justiça face a face. Quer dizer, não precisa desencarnar para você encontrar um tribunal no plano espiritual que vai te julgar. Eu acho essa frase do Emmanuel excepcional. Nos princípios de causa e efeito, achamos-nos incessantemente sob orientação dela em todos os instantes da nossa vida. Então, nós nos julgamos desde que nós acordamos. Tem dia você acorda triste, angustiado, com o coração negro, aí você começa a pensar, por que eu estou assim, hein? E muitas vezes você esqueceu que você fez algo que trouxe danos ao seu irmão. E aí você acorda e vai procurar corrigir. Esse é o verdadeiro julgamento. Pois bem, o que quer então nos dá a entender esse Código Penal que nós analisamos? É que nós temos que fazer o melhor que nós pudermos todos os dias. Que nós tenhamos a humildade de fazer o bem ou fazer o trabalho da melhor maneira possível. Porque quando nós fazemos a coisa perfeita, nós estamos em sintonia com Deus. Quando nós trabalhamos, isso a gente conhece, né? As pessoas dizem assim, o patrão não está aí mesmo, né? Vamos fazer isso aqui. Quer dizer, o julgamento é dele mesmo, ele vai chegar a um ponto de ter que julgar que ele fez algo
Porque a tua consciência não tinha despertado de que ele tinha que fazer o bem, fazer a coisa da melhor maneira possível, esteja o fiscal na sua frente ou não. Que ele faça, ninguém fique sabendo, mas você faz de forma a sentir-se bem. Porque todas as vezes que você faz a coisa perfeita, você está aproximando-se, você está se aproximando de Deus. Então, entendendo que nós somos os nossos juízes, os nossos promotores, os nossos advogados, nós temos que entender que temos que dar o melhor de nós mesmos em todos os momentos da nossa vida. Aquilo que nós fizermos, procurarmos fazer da melhor maneira possível, para que depois não se sinta entristecido porque não fez certo. E para a gente concluir essa ideia, nós damos a ideia geral, que é o que eu entendo. Nunca, quando eu era criança, até uma idade, eu entendia que tinha um Deus que ia nos corrigir, nos ia perdoar ou não perdoar. Não é nada disso, somos nós mesmos. Isso nós colocamos no livro, até nós demos o título Sem Regras Absolutas, o título do livro, é na 12ª lição, Sem regras absolutas, porque a regra é você que vai estabelecer pelo ato de fazer o bem. Então eu vou contar uma historinha para fechar essa ideia de que você é o seu próprio julgador. Uma historinha que nós colocamos no livro e muita gente já conhece, ou deve ter conhecido. É a história de um carpinteiro. Existe um velho carpinteiro, nós colocamos no livro a historinha. Um velho carpinteiro, veja, vocês vão analisar o problema de consciência. Em vias de se aposentar. Um velho carpinteiro em vias de se aposentar. Chegou ao seu superior e informou a decisão. Eu quero aposentar. Trabalhei muito, né? Os anos, ele diz, lhe pesavam muito e ele desejava uma vida mais calma. Tudo normal, tudo normal. A pessoa pode aposentar-se e ter uma vida mais calma. Mas, e aqui abrindo um parênteses no texto, aposentar quer dizer ir para os aposentos. A palavra literalmente aposentar é ir para os aposentos. E quem aposenta e vai para os aposentos, não faz mais nada, é candidato a morrer logo. Porque deixa de movimentar a sua rede neural, deixa de pensar, de acordar cedo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e resolve ficar dentro de casa, eu sempre digo isso, com um pijamão, assistindo televisão, ou então o cara está varrendo o quintal, não faz mais nada. Não se pode aposentar e ir para os aposentos e não fazer mais nada. O trabalho é uma bênção. Nós temos que trabalhar sempre. Podemos parar de fazer até aquilo que a nossa profissão e fazer outra coisa. Podemos, perfeitamente. Mas preenche a tua vida com o trabalho. Não deixe a mente, como diz a linguagem popular, criar ideias negativas, se quando você não faz nada, o demônio entra, toda a história que não tem nada de demônio, mas é você mesmo. Então, continuando a historinha. Eu queria descansar um pouco, diz o velho carpinteiro. Estar mais com a família, despreocupar-se dos horários e rígidas disciplinas que o trabalho lhe impunha. Horário de entrada, horário de saída, ele não tem nada demais. Até aí não tem nada demais. Muito bem. Mas como ele porque fosse um excelente funcionário, esse carpinteiro era o número 1 entre os outros funcionários da empresa,
O seu chefe entristeceu, porque ele era um excelente funcionário. Perderia um colaborador precioso. Mas o patrão diz, como última tarefa, antes de deixar o seu posto de carpinteiro exemplar, de tantos anos, o chefe pediu-lhe que construísse a última casa que ele precisaria construir, mas tinha que ser uma casa bem feita. Era um favor especial que pediu ao empregado, reconhecendo os seus méritos, mas que ele fizesse a última casa para ele no trabalho. O carpinteiro consentiu. Bom, vamos fazer a casa. As paredes iam subindo, as peças sendo delineadas, o acabamento sendo feito. Podia-se perceber à distância que os pensamentos e o coração do servidor não estavam ali. Não estava dando o melhor de si para atender o pedido do patrão. Ele não se empenhou no trabalho. Não se preocupou na seleção da matéria-prima para construir a casa. De forma que as portas, as janelas e o teto apresentavam uma série de defeitos. Ele era o número 1 da empresa. Como também não teve cuidado com a mão de obra, a casa tomou um aspecto lamentável. Foi uma maneira bem desagradável de ele encerrar a sua carreira. Surpresa maior foi quando o chefe veio inspecionar a obra terminada. Olhou e pareceu não ficar satisfeito. Aquele não era um trabalho do seu melhor carpinteiro. No entanto, tomou as chaves da casa e as entregou para o carpinteiro. Esta casa é sua. É meu presente para você. Por tantos anos de dedicação em minha empresa. Olha a consciência, que choque, que vergonha. Se ele soubesse que a casa seria sua, teria caprichado. Teria buscado os melhores materiais, a melhor mão de obra. O acabamento teria merecido uma atenção especial, mas agora ele teria que morar naquela casa tão mal feita. Assim acontece conosco. Construímos nossas vidas de maneira distraída e descuidada. Esquecemos de levantar as paredes sólidas do afeto que nos garantirão abrigo na hora da adversidade. Não providenciamos teto seguro de honradez para dar para os dias do infortúnio. Não nos preocupamos com detalhes pequenos como gentileza, delicadeza, atenções que demonstram interesse para com os demais. Pensemos em nós como carpinteiro. Pensemos em nossa casa. Cada dia martelamos um prego novo. Colocamos uma armação, estendemos vigas, levantamos paredes. Construamos com sabedoria nossa vida. Patrão estando presente ou não estando presente. Porque a nossa vida de hoje é o resultado de nossas atitudes e escolhas feitas ontem. Tanto quanto a nossa vida do amanhã será o resultado das atitudes e escolhas que fizermos hoje.
E se sentirmos falharem-nos as forças, recordemos a advertência que se encontra no primeiro Espírita, capítulo de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-lhe, ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Tudo o que realizemos, isto é para nós, qualquer situação, no nosso serviço, no nosso atendimento, no nosso respeito ao próximo, tudo o que realizemos, façamos com alegria. Coloquemos estrelas de esperança no céu da vida e alegremos-nos pela oportunidade evolutiva. Nós estamos aqui para evoluir. Alegria que é o resultado de uma conduta digna e garantidora de saúde e bem-estar. E toda alegria resulta de uma visão positiva da vida, que enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. O nosso será de luz se hoje semearmos bom ânimo, o bem e a amizade. Esta é a mensagem para nós refletirmos com a nossa consciência o que nós estamos fazendo. Façamos da melhor maneira possível, independente de termos fiscais. Sejamos fiscais de nós mesmos, porque um dia nós vamos ter que julgar. Esse exemplo do carpinteiro é extraordinário. Está aqui a tua casa, eu queria dar de presente, mas ele não fez de forma melhor. Tudo bem.